Olá pessoal, meu nome é Mário Gandra, eu sou professor da Faculdade de Farmácia da UFRJ e esse é mais um material didático usado nas nossas aulas, nas nossas disciplinas semipresenciais, disciplinas híbridas. Esse aqui é um vídeo slide de uma aula da disciplina de Bioquímica Clínica Fundamental, que é oferecida aos alunos do curso de farmácia, e essa aqui é a aula de EAS. Vamos começar com ela. Bom, a análise de elementos anormais e sedimentos na urina é muito importante porque a urina pode trazer muitos sintomas interessantes para a gente. São filtrados filtrado mais de 1 litro de sangue pelos rins por minuto, e a formação de urina então é algo extremamente importante para a excreção humana. E o que a gente encontra na urina, no exame de EAS, ele pode dar indicações para a gente não só de problemas urinários, mas também de outras doenças sistêmicas. A urina normal tem uma composição, existe uma composição normal da urina? Existe uma faixa de variação de vários elementos que estão contidos na urina, tanto os elementos solúveis quanto os elementos que constituem os precipitados, né, da urina. As células, alguns cristais, muco. Existe uma faixa de normalidade para cada substância dessa e é considerado fora do normal quando a gente está fora dessa faixa. Depois vocês podem voltar naquela imagem para dar uma olhada melhor nela. Então, como eu falei antes, a gente pode usar o resultado do EAS tanto para investigar doenças renais ou do trato genitourinário, mas também acompanhar ou investigar ou tentar confirmar outras doenças sistêmicas, né? Principalmente as doenças que deixam rastro no tecido sanguíneo. Então, diabetes, bilirrubinemias e algumas outras. O exame é bastante simples, o custo é baixo e ele é totalmente não invasivo. Existem outros nomes, vocês podem ver outros nomes sinônimos para esse exame por aí, como EQU, que é o exame qualitativo de urina, exame comum de urina, ECU, exame de urina tipo 1, urina de rotina, sumário de urina e assim por diante. Então estamos falando do exame mais simples de urina que temos. A coleta da amostra segue alguns procedimentos recomendados, né? Você tem que lavar bem as mãos, lavar a região genital, não tocar na parte interna do frasco de coleta, desprezar tanto o primeiro jato quanto a parte final da urina, levar imediatamente para o laboratório ou manter em geladeira por até no máximo 8 horas. Mesmo assim, o ideal é que leve direto ao laboratório, porque algumas das dosagens de medições que são feitas, é importante que seja a urina o mais fresca possível. Tá? É recomendado também que se colete a primeira urina da manhã, porque ela normalmente é mais concentrada e para certas detecções é interessante que a urina esteja o mais concentrada possível. Como é que é o frasco de coleta? O frasco de coleta ele é incolor, do tipo cristal, para você poder ver o aspecto da urina através dele. Então essa primeira imagem aí à esquerda mostra tanto frasco apropriado quanto 2 frascos não apropriados, porque eles são opacos demais e não deixam a gente ver o aspecto da urina. Eles têm capacidade para 50, 100 ml de coleta e não precisa ser estéreo. O frasco estéreo para coleta de urina ele é necessário apenas quando é pedido o exame de urocultura. Tá? E quais são os exames, o que é examinado, né, nesse procedimento? Bom, o exame é feito em 3 partes, basicamente. A gente tem um exame físico, que é um exame que a gente observa cor, odor, aspecto, depósitos, presença de espuma, densidade. Então, características físicas da amostra. Exame químico, que são dosagens semi-quantitativas de vários elementos, a gente vai chegar lá. E, no final, a análise de sedimento. Tá? Vamos dar uma olhada no exame físico. O que a gente observa no exame físico e por quê? A cor da urina ela é baseada na cor amarelo citrino.
E essa cor é gerada pela combinação de três pigmentos naturais, que é o urocromo, a uroeritrina e a urobilina. É claro que a urina pode estar, a amostra de urina pode estar mais diluída e aí isso vai dar um amarelo um pouco mais pálido, mais claro, ou pode dar um amarelo mais âmbar, porque a urina está muito concentrada. Mas sempre seguindo esse tom de amarelo citrino. Essa cor da urina que a gente estava falando pode variar. Essa figura aí mostra algumas amostras de urina com cor anormal, mas a cor anormal não denota patologia necessariamente, porque existem alguns alimentos que a gente ingere, alguns medicamentos e até alguns outros produtos metabólicos do nosso metabolismo podem gerar alteração na cor da urina. Então, não necessariamente é indicativo de patologia. Aqui nessa figura, agora nesse slide, tem uma tabelinha que você encontra em vários livros por aí, sites, que é mostrando uma tabela que mostra cores que a urina pode apresentar e o que isso pode significar. Então, pode significar algo de origem patológica ou não. A gente não vai ficar lendo isso aqui agora, depois vocês podem voltar aqui nesse slide para dar uma olhadinha, tá bom? O odor da urina é considerado normal o odor sui generis dela, que é o odor de ureia, né? E amônia e ureia. Então, ela tem um odor característico por causa disso. Quando você percebe na urina odor fétido, tem a ver com processo infeccioso. Quando você tem odor amoniacal, porque você está tendo transformação de ureia em amônia. E existe possibilidade também de aparecer odor frutado na amostra de urina, e isso indica a presença de corpos cetônicos, né? Derivado do nosso metabolismo energético. A outra análise que se faz física da urina, quando ela é recebida no laboratório, é se ela produz espuma após agitação. Então você agita o frasco, se gerou espuma, isso é indicativo de uma presença alta de proteína na amostra. Pode indicar tanto a presença de bilirrubina quanto de albumina. E aí isso é confirmado depois pela análise química. Tá? Quando você olha para a urina, você vê também o grau de limpidez dela, né? O quanto ela está límpida, o quanto ela está túrbida. E quanto mais turva ela estiver, mais partícula em suspensão tem nela. E isso é observado depois, investigado melhor depois na análise de sedimento. Tá? O depósito que ela gera, quando você deixa o frasco descansar por alguns minutos, obviamente está diretamente relacionado com esse aspecto, essa limpidez ou a turbidez da urina. Então, quanto mais límpida a urina, menos depósito ela faz, naturalmente, né? Depósito natural. Aqui também mais uma tabela, indicando o aspecto desde límpido até muito turvo e o que isso pode indicar em termos de características da amostra de urina. Vou passar também, vocês podem voltar aqui depois para dar uma olhada, tá bom? Agora vamos começar a falar do exame químico. O exame químico ele é feito com uma tira reagente. A tira reagente tem várias áreas de reação, cada área dessa tem um papel de reação contendo as substâncias necessárias para aquela reação, e em geral são tiras com 10 áreas, podendo chegar a 11 ou 12 áreas. São essas 10 áreas dosam bilirrubina, corpos cetônicos, densidade, que é um fator físico, glicose, hemoglobina, leucócitos, nitrito, pH, proteínas e urobilinogênio. A avaliação é semi-quantitativa, dependendo da cor que vira o papel reagente, isso indica uma faixa de concentração, então a gente não tem uma precisão quantitativa, mas tem algo semi-quantitativo. E deve-se fazer o exame químico com a urina a temperatura ambiente, para você não ter interferência da temperatura na reação em cada área. Então vamos começar com o pH.
O pH da urina, ele pode indicar para a gente situações de alteração do pH sanguíneo, isso é muito importante. Então, o pH do sangue oscila por volta de 7,35, né? 7,3, 7,4. E o pH da urina oscila no seu normal entre 5 e 6. Mas a gente pode ver variações de 4 até 8 no pH da urina. Se a gente vê alterações do pH da urina nesse nível, a gente pode desconfiar de situações de acidose ou de alcalose sanguínea. Né? Então, a acidose a gente sabe que está muito relacionado com diabetes mellitus descompensada, pneumonia, dieta cetogênica, né? Ou seja, dieta rica em proteína e pobre em carboidrato. E quando a gente tem situações de alcalose no sangue, tem relações com dieta vegetariana ou baseada em leite, medicação à base de antiácido, presença de bactéria também pode causar isso. Glicosúria. Glicosúria é a presença de glicose na urina. A glicose na urina ela é considerada normal quando até 15 miligramas por decilitro. E o interessante é que a tira reagente é feita de tal maneira que ela não detecta o normal. Então ela não vai variar de cor o papel daquela área de dosagem de glicose. Então, se não virou o papel, se não virou a cor, é porque está dentro do normal. Glicemias, né, ou seja, a concentração de glicose no sangue acima de 150 miligramas por decilitro costuma gerar resultados de glicosúria. Tá? Pacientes, obviamente, de diabetes não tratados, gestantes e pacientes com doenças renais costumam gerar esse tipo de resultado. A reação é uma reação enzimática baseada na reação da glicose oxidase. E por isso, como a gente está dosando glicose é muito consumida energeticamente, a gente tem que é uma das razões para a gente conservar a amostra refrigerada, ou seja, para evitar crescimento de bactéria que podem consumir essa glicose na urina e mascarar um resultado que seria positivo. Tá? Existem outras maneiras de dosar glicose no sangue, na urina, desculpe, mas o melhor é realmente pela tira reagente. A gente pode encontrar na urina também cetonas, então gerando um quadro de cetonúria. As cetonas advêm dos corpos cetônicos, principalmente do acetoacetato, mas também do ácido hidroxibutirato e da acetona. Todos eles podem sair na urina. E o papel reagente ele reage com qualquer um desses. Tá? Esses corpos cetônicos se originam do acúmulo de acetilcoenzima A, que é derivado principalmente da oxidação de ácidos graxos, e é característico de pacientes diabéticos, mas também alguns pacientes com bulimia, com gastroenterite ou dieta pobre em carboidrato e jejum prolongado, como eu já tinha comentado antes. Ele dá à urina, a presença de cetonas na urina, dá essa possibilidade de aroma frutado na urina. A tira reagente também detecta produtos da degradação da hemoglobina, tanto bilirrubina quanto urobilinogênio, vou chegar lá. A bilirrubina não conjugada, que é insolúvel e transportada ligada à albumina, ela não pode ser encontrada na urina, então essa aí nunca vai ocorrer. Mas pode ocorrer a bilirrubina conjugada, que é solúvel, ela sofre filtração glomerular, e pode ser encontrado na urina quando ela estiver em excesso no sangue. E quando ela está em excesso no sangue, a bilirrubina conjugada, é porque o fígado não está conseguindo mandar essa bilirrubina pela bile, por dentro da bile, né, lá para o intestino. Então, se não está acontecendo isso, por exemplo, um caso de obstrução biliar, ou hepatite, ou cirrose, ou hepatocarcinoma, essa bilirrubina vai ficar em excesso no sangue e aí ela pode então ser filtrada e você encontra ela dentro da urina, tá? Da amostra de urina. Então ela sempre indica patologia, porque não é para ter bilirrubina no sangue em níveis que levam à excreção pela urina. O urobilinogênio é
passa por uma situação parecida. Ele também está relacionado, a presença dele está relacionada com doenças hepáticas. E a presença dele na urina é muito importante para ajudar a diferenciar o tipo de icterícia, né, o tipo de problema hepático. Se você tem, por exemplo, bilirrubina aumentada e urobilinogênio normal, você desconfia de um problema obstrutivo biliar, né? Se você tem o urobilinogênio aumentado e a bilirrubina normal, é porque a bilirrubina não está passando pelo processo de degradação da hemoglobina normal. Ou seja, você está tendo hemólise intravascular dessa hemácia, por exemplo, em casos como anemia hemolítica ou anemia megaloblástica. Tá bom? Aqui esse slide é uma figurinha para vocês relembrarem do ciclo bilirrubina, urobilinogênio, dentro da metabolização das hemácias, né, na verdade das hemoglobinas. E vamos seguir adiante. A própria hemoglobina. Bom, a própria hemoglobina, né, pode ocorrer na urina, o que a gente chama de um quadro de hemoglobinúria, e aí, quando ela é encontrada livre na urina, sem hemácia, né, isso pode indicar anemia hemolítica, algumas talassemias, anemia falciforme e tal, ou seja, qualquer coisa que esteja causando hemólise intravascular acentuada. E o fato dela estar passando do sangue para a urina, porque ela não deveria, ela é uma proteína, não era para passar nesse nível, sugere também infecções no trato urinário. Pode ser também questões de trauma no trato urinário, né? Não só infecção, ou seja, a origem não precisa ser interna, pode ser externa também. E é importante então a gente lembrar que existe uma diferença entre hemoglobinúria, que é a presença de hemoglobina na urina, e hematúria, que é genericamente chamado de presença de sangue na urina. Na verdade, isso significa presença de hemácia na urina. Tá? Quando você vai dosar a hemoglobina com a tira reagente, é muito importante que você. Tudo bem, o exame realmente é feito na urina inteira, mas para esse caso é importante lembrar que você não pode usar o sobrenadante. Ou seja, você não pode centrifugar e fazer a dosagem no sobrenadante, porque se a hemoglobina estiver dentro da hemácia, a tira reagente também detecta. Então você quer que a hemácia esteja em solução. Então é importante você não centrifugar. Tá? Muito bem. Vamos seguir adiante, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, voltar nesse assunto aí quando a gente estiver falando da análise de sedimentos. Mais uma última coisa na dosagem do exame químico é o nitrito. Por que teria nitrito na urina? Só teria nitrito numa seguinte situação, que é você ter obviamente, uma dieta que contém nitrato, contém proteína, mas que você tenha também a presença de bactérias redutoras capazes de reduzirem o nitrato em nitrito. Tá? Então, bactérias como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter e várias outras são capazes de converter nitrato em nitrito. Então, nitrito é um metabólito indireto que indica para a gente, a sua presença na urina indica para a gente possível infecção bacteriana. Tá bom? É claro que esse resultado pode ser mascarado se o paciente estiver usando antibiótico ou algum quimioterápico. Né? Então você vai ter uma redução nas bactérias e aí com isso vai ter uma redução da dose de nitrito que você encontraria no material. Ah, não era a última, olha aí, ainda tem mais uma. Esterase, estava esquecendo da esterase. Esterase é muito importante porque se você encontra esterase na urina, só pode ser por causa de uma célula, a presença de uma célula, que são os leucócitos. Uma não, né? Uma classe de células. Por quê? Porque os leucócitos têm muita esterase e só eles poderiam estar na urina apresentando essas esterases. O teste é bastante sensível, específico, então se você detecta esterase no exame químico, você já espera que quando for analisar o sedimento você vai encontrar leucócitos. Tá? Então, obviamente, se você tem leucócito na urina, isso é indicativo de uma reação imunológica, né, uma inflamação em resposta a uma infecção. Tá?
De novo, se você tem a presença de nitrito e bactéria mascarado pelo uso de antibiótico, é óbvio que no caso dos leucócitos também podem estar mascarados pelo uso de antibiótico, tá bom? Para finalizar, o ácido ascórbico. Por que ácido ascórbico? Na verdade, o ácido ascórbico é um problema no exame de urina, porque a presença de ácido ascórbico é, como é que eu vou dizer, atrapalha a leitura do exame químico, porque várias reações do exame químico sofrem interferência de agentes antioxidantes, como as dosagens de glicose, de esterase, bilirrubina, nitrito e tal. Então, só que não existe uma tira reagente com uma área de detecção de ácido ascórbico. O que existe é algumas tiras reagentes de alguns fabricantes, elas são produzidas com proteção contra a ação antioxidante do ácido ascórbico. Tá? São tiras mais caras, nem sempre os laboratórios utilizam, mas é uma proteção a mais que se tem. Ok? Podemos passar para análise de sedimentos. A análise de sedimentos pode detectar várias coisas na urina. Todas as partículas que estão em suspensão e que precipitam após uma centrifugação, elas então são consideradas esse sedimento que é analisado em microscopia de campo claro. É o mais comum, né? Eventualmente você pode usar a microscopia de contraste de fase para tentar discernir alguns tipos celulares. Tá? Você não usa normalmente coloração, mas ela pode ser uma técnica-chave para você diferenciar e fazer uma identificação mais concreta de alguns depósitos, como alguns tipos de cilindro e alguns tipos celulares também. Tá? Esse slide mostra apenas o procedimento para você preparar os sedimentos e para fazer a análise desses sedimentos. Então também é mais um desses slides que você pode voltar mais tarde, eu não vou esmiuçar ele item por item, não faz o menor sentido. Vamos ver então o que a gente pode encontrar nessa análise de sedimento. Bom, a gente pode encontrar diversos tipos celulares, começando pelas células epiteliais da uretra. Vamos começar falando das pavimentosas, que são essas células bem grandes. Elas têm uma relação citoplasma-núcleo muito grande, ou seja, tem um núcleo pequeno, né, considerando a área de citoplasma, o volume de citoplasma. Elas são raras na amostra e elas normalmente denotam erro de coleta, porque elas têm origem na porção distal do epitélio uretral, então a manipulação do órgão geniturinário externo pode levar a esse erro de coleta e um aumento da quantidade de células pavimentosas na amostra. A gente tem também uma célula epitelial de transição, que são células menores, mais arredondadas, uma relação citoplasma-núcleo menor. Essas são células que encontram-se desde a pelve renal até a parte proximal da uretra. Elas, se aparecerem de forma rara, isso é normal. O número aumentado costuma indicar infecção urinária. Assim como as células epiteliais tubulares renais. Essas células tubulares são muito parecidas com os leucócitos, então a diferenciação dela é um pouco mais difícil, às vezes se usa coloração para tentar diferenciar de leucócito. A presença sempre significa patologia, pode significar também paciente com rejeição de rim transplantado. E quando você tem presença bem maciça, você está vendo quadros então de necrose tubular aguda, infecção bacteriana ou viral, inflamação, até neoplasia. Essa imagem é boa porque ela mostra os 3 tipos de células que foram citados agora no mesmo campo. Então você tem tanto uma célula pavimentosa ou escamosa, lá em cima a célula de transição e a célula tubular renal bem pequenininha, com uma relação citoplasma-núcleo bem pequena. Né? Os leucócitos, eles às vezes dá essa dificuldade de diferenciação com as células tubulares renais por causa do tamanho, né? Mas a gente tem que lembrar que o citoplasma do leucócito é mais denso, tem muitos grânulos,
às vezes você tem um núcleo lobulado, nem sempre, e é assim que ajuda a gente a diferenciar um do outro. Quando você tem menos de 5 leucócitos por campo, é considerado normal, mais do que isso é indicativo de patologia. Né? Patologia inflamatória, né? Uma situação inflamatória no trato urinário ou no trato genital. Pode indicar, então, pielonefrite, se essa leucocitura estiver acompanhada de proteinúria, presença de bactéria também, de cilindros, ou pode indicar cistite se essa leucocitura for mais acentuada e acompanhada apenas da presença de bactéria. A gente pode encontrar também no sedimento mais um tipo de célula que é hemácia. Isso eu já tinha comentado com vocês antes. Isso aí entra na lista das coisas que quando a gente espera que vai encontrar na análise de sedimento, quando a gente já tem dicas na análise química. Então, por exemplo, se você tem detecção de esterase, você espera encontrar leucócito no exame de sedimento. Se você tem presença de hemoglobina, você desconfia que possa ter hemácia na urina, mas nem sempre. Né? Se você encontra nitrito no exame químico, você espera que vai encontrar bactéria no exame de sedimento. Então, algumas coisas dão dicas para a gente. E a gente vai continuar falando disso nos próximos slides. Muito bem, então se você encontra hemácia, beleza. Se você encontrou hemoglobina, se deu hemoglobina positivo lá no exame químico, mas não tem hemácia, é porque essa hemoglobina está passando livre, né? Então você pode considerar uma possibilidade de hemólise, né? Rompimento de hemácia no sangue. Eventualmente, vamos continuar aqui nas hemácias, eventualmente você pode ter restos de hemácia na urina. É o que a gente chama de hemácia fantasma. O que é isso? É quando você tem rompimento de membrana da hemácia na urina, e principalmente em situações de urina muito hipotônica, e aí o que vai acontecer é que você vai detectar hemoglobina, mas não vê hemácia. Mas o que estava passando era hemácia. Você pode desconfiar de que era uma hemólise, uma situação de hemólise, mas não era. Realmente a hemácia estava passando inteira e ela estava rompendo dentro da amostra. Isso acontece muito quando você conserva a amostra de forma irregular. Por exemplo, deixando a amostra muito gelada, a ponto de formar alguns cristais que podem levar ao rompimento da membrana das hemácias. Tá? Você pode encontrar também, além de células, uma diversidade de tipos de cilindros. Os cilindros são os únicos componentes de sedimento que você encontra que têm origem exclusivamente renal. Dependendo do tipo de cilindro, ele pode estar associado com proteinúria, mas ele também pode conter célula. Então pode ser um cilindro composto por proteína ou composto por células células e proteína ou outras moléculas. Eles variam bastante em aparência, densidade, tamanho, e em geral eles são difíceis de identificar. Em geral são fáceis de ver na microscopia, mas eles são difíceis de diferenciar e de identificar o que é que está formando aquele cilindro. Tá? Às vezes a coloração pode ajudar da amostra. Então vamos ver quais são os cilindros que existem por aí. Os cilindros hialinos, que são cilindros difíceis de ver porque eles são bastante translúcidos e compostos pela proteína uromodulina. Ele não indica uma situação patológica por si só, mas ele costuma aparecer quando a pessoa está com febre, ou desidratada, ou exposta ao frio, ou fez exercício intenso. Tá? O cilindro leucocitário, agora vem um cilindro celular. Né? O cilindro leucocitário é bem mais fácil de se ver, porque ele é um aglomerado de células leucocitárias, né, de leucócitos, então fica bem nítido a gente encontrá-lo nas amostras, são fáceis de serem reconhecidos. Obviamente, isso nunca vai acontecer em urina de paciente saudável. Mas, Mário, você não disse que pode ocorrer leucócito na urina e isso não indicar patologia? Tudo bem, pode, mas só em baixa quantidade. E se tiver pouco, eles nunca vão formar cilindro. Só forma cilindro quando tem muito na urina. Tá? Então vamos estabelecer isso aqui agora. Cilindro só acontece
quando você tem muito daquele seu componente na urina. Cilindro eritrocitário segue a mesma regra, só vai ser formado quando você tiver muita hemácia na urina. Elas vão se agregar formando esses cilindros chamados de cilindros eritrocitários. Tá bom? Cilindro epitelial, a mesma história. Célula de origem tubular renal, em excesso, né, situações de infecção muito grave, necrose tubular, libera muita célula tubular renal e você tem formação de cilindros dessas células na urina. Cilindro granuloso, mas Mário, todos os outros que a gente viu agora não são granulosos? Sim, tudo bem, mas isso aqui é para deixar claro que são grânulos que não são células inteiras. Isso normalmente está relacionado com restos celulares e restos bacterianos que se juntam, agregam com proteínas e formam esses cilindros. Quando a gente tem muita hemácia fantasma, ou seja, quando a gente tem muita rompimento de hemácia dentro da urina, a gente pode ter formação desses cilindros granulosos também, por exemplo. Cilindro gorduroso. Ele lembra o cilindro hialino no sentido de que ele é também muito translúcido. Quando você não faz coloração de gordura em meio aquoso, é muito difícil de enxergá-la na microscopia de campo claro. Né? A gente consegue ver, ele é um pouquinho diferente dos outros cilindros, porque ele tem as bordas um pouco mais irregulares, não são exatamente paralelas, e tem uns gomos nele. Né? Esse cilindro gorduroso é muito fácil a sua observação quando a gente tem um corante à disposição, mas nem sempre isso é indicado para a amostra. Né? A gente pode encontrar também cilindro bacteriano, obviamente quando a gente tem muita bactéria na urina, cilindros de pigmento, quando a gente tem muitos pigmentos na urina. E agora chegamos nos cristais. Bom, o que é um cristal num sedimento? Por que um cristal ocorre num sedimento? Cara, cristal sempre vai ocorrer no sedimento porque ele é formado por um sal que não está mais conseguindo ficar solúvel naquela solução, né? No caso na urina. Por quê? O que costuma interferir na solubilidade de sais em meios aquosos? pH, temperatura e conjugado ou não com um excesso de concentração. Então, concentrações muito altas vão fazer com que a solução sature e esses sais agreguem e gerem então um cristal. Mas no caso da urina é principalmente por solubilidade por pH. Então, variou o pH, quando você fizer o exame, um achado de sedimento que tem a ver com o exame químico. Então, tem alteração de pH no exame químico, você já desconfia que vai ter cristal no exame de sedimento, ok? Se você for analisar a urina gelada, também vai acontecer a presença, né, vai ocorrer presença de cristal na análise de sedimento, tá certo? Então vamos dar uma olhada, nem sempre indica patologia, né? Porque você pode estar com uma questão de dieta que leva à alteração do pH sanguíneo, que leva à alteração do pH da urina, que leva à precipitação de cristais. E nada disso tem a ver com uma questão patológica. Então vamos seguir à frente e vamos ver o que a gente encontra na urina. A gente encontra cristais uratos amorfos, né? São uratos de sódio, potássio, magnésio, cálcio. Eles precipitam. A gente está começando falando só dos cristais de urina normal ácida, tá? Então, os uratos amorfos e os uratos cristalinos. Então, são sais de ácido úrico, né? Que podem ser formados por sódio, né? O cátion varia bastante, né? Eles são esferas marrons, dissolvem com calor. Se você aquecer a urina, ele pode dissolver. Muito bem. Os cristais de ácido úrico, eles ocorrem em pH mais baixo do que o normal da urina. Eles têm formatos um pouco mais
diversificados, né? Eles podem parecer mesmo com um losango, um cristal agora mais de formação mais. Qual é a palavra que a gente usa para isso, hein? Mais, mais com forma de cristal regular, né? Com lados regulares e tal. Cristais de oxalato de cálcio. Os cristais de oxalato de cálcio indicam doença renal severa. Os cristais de ácido úrico, eles podem indicar situações de gota, né, o paciente com gota ou pacientes em quimioterapia. E temos agora os cristais de urina alcalina. Na urina alcalina, você tem a formação de fosfatos, tanto fosfatos amorfos quanto fosfatos cristalinos. Esses fosfatos cristalinos são os mais fáceis de visualização, eles são relativamente grandes, tem um formato bem desses de cristais de quartzo que você encontra em minas de cristal de quartzo, né, com a lateral de 6 lados. Né? Você pode ter cristais de carbonato de cálcio, cristais de biorato de amônio, são os comuns na urina alcalina. Em urina bastante anormal, você pode enxergar na análise de sedimento cristais de cistina, que são cristais bem grandes, são hexagonais, bem fáceis de se enxergar. Eles ocorrem em pacientes com cistinúria e costumam indicar cálculo de cistina no rim. Né? Então, esse cálculo de cistina pode dissolver, pode perder algumas partes que chegam na bexiga, na urina, e aí você enxerga esses cristais quando faz a centrifugação e análise de sedimento. É possível encontrar também cristal de leucina e cristal de tirosina, que são cristais bem peculiares, eles têm forma de ouriço do mar, e eles são bem raros de encontrar. Quando encontra, costuma indicar doença hepática ou algumas doenças metabólicas. Né? E por fim, bactéria e levedura. Essa amostra, essa imagem que vocês estão vendo na tela, é uma amostra que. É uma imagem que mostra, né? Que eu odeio falar mostra de uma amostra. Mas essa amostra de urina nos mostra, nessa análise microscópica, a presença tanto de bactérias, então você pode ver aqui, ó, de bactérias, ó, forma de bastão, quanto leveduras bem grandes aqui, tá certo? Existem algumas regulamentações, né, algumas NBR para execução do exame de EAS. E como vocês viram, ele é um exame que não só vai ajudar no diagnóstico de doenças do trato geniturinário, como ele também pode complementar e ajudar no controle, né, e no desenvolvimento de doenças metabólicas, principalmente, que deixam rastros sintomáticos no sangue do paciente. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí desse material. Qualquer dúvida, se você não é meu aluno, você pode deixar a dúvida aí no campo de perguntas e comentários do YouTube. Se você é meu aluno, você vai lá na nossa sala de aula virtual e vai fazer perguntas e comentários, tirar dúvidas. Um abraço para vocês aí. Tchau, tchau, depois dessa aula de xixi.